em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, no versículo 1. Assim como pela manhã, agora à noite, eu estarei falando sobre como construir algo grande. Amém? As crianças podem descer. Como construir algo grande. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Só até aí. Amém? Vou repetir o versículo. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então o tema para essa mensagem nessa noite é como construir algo grande. Imagino eu que a maioria das pessoas que aqui estiveram pela manhã e agora à noite almeja coisas grandes. Mas para construir algo grande ou coisas grandes, nós precisamos de usar as ferramentas certas. Porque é através dessas ferramentas que nós criaremos uma máquina. Máquina essa indestrutível diante dos homens. Eu vou repetir. Se você quer construir algo grande, você vai precisar de usar umas ferramentas. E que através dessas ferramentas, você criará uma máquina, a qual o homem não tem capacidade de destruí-la. Eu vou repetir de novo, para você gravar. Se você que está aqui nessa noite, seja presente online, em casa, cultuando a Deus conosco. Se você almeja criar coisas grandes, você vai precisar de usar as ferramentas corretas. Porque serão essas ferramentas que criarão uma máquina. E essa máquina ela é indestrutível para o homem. Não para Deus, mas para o homem. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nosso Deus, Ele vai achar graça em Noé. E achando Ele graça em Noé, Ele vai revelar a Noé aquilo que Ele irá fazer. Preste bem atenção aqui. Quando nós fazemos algo dentro da nossa conduta para com o Senhor, isso atrai a atenção de Deus. Quando eu sou uma pessoa obediente a Deus, independente do lugar aonde eu frequento, aonde eu moro, aonde eu irei passar, isso atrai a atenção de Deus. A Bíblia diz que Noé atraiu a graça de Deus. Deus achou graça em Noé. Por quê? Porque Noé mantinha a sua conduta com Deus. Até que o Senhor então vai revelar a ele aquilo que o Senhor decidiu fazer. Também o Senhor vai revelar a Noé aquilo que ele pode fazer para não sofrer aquilo que o Senhor ordenara que iria fazer. A Bíblia diz que o Senhor vai revelar a Noé e vai dizer: Noé, vai vir um dilúvio. Porque eu decidi, Noé, acabar com a minha criação. Porém, Noé, eu achei graça em ti. E se você fizer o que eu vou te ordenar, salvarei você e a sua casa. A Bíblia diz que Noé aceita. E o que Noé aceita? Ele aceita construir uma arca. Agora pense bem. Quando Noé começa a construir uma arca, para aqueles que não estão envolvidos na construção, é um absurdo. Porque não havia chovido ainda na terra. Então Noé vai construir algo que vai flutuar sobre a água. Agora a palavra do Senhor me diz que ele gastara 100 anos para construir essa arca. Então eu entendo que nesse período de 100 anos, Noé praticou aquilo que o Senhor nos ordena.
renunciar. Negar as nossas vontades. Negar os nossos desejos. Por quê? Porque eu entendo que Noé está falando a mesma língua que Deus. Noé está na mesma visão de Deus e no mesmo propósito de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que para você construir essa máquina indestrutível aos olhos dos homens, você vai ter que falar a mesma língua. Você que vai ter que estar na mesma visão. E você vai ter que estar no mesmo propósito. Pastor, qual é o nome dessa máquina? O nome dessa máquina é unidade. Você só construirá essa máquina se você estiver na mesma visão, no mesmo propósito e falar a mesma língua. A Bíblia diz que Noé está na mesma visão, no mesmo propósito e falando a mesma língua. Porém, os outros não estão. Por que os outros não estão? Primeiro, porque não acreditam. E segundo, estão envolvidos nos seus prazeres. Preste atenção. Para você ter uma unidade com o Senhor, você vai precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Para você estar na mesma visão, falando a mesma língua, no mesmo propósito, meu lindo, você vai precisar renunciar coisas que você gostaria de fazer, mas não vai poder fazer mais. Por quê? Porque a sua prioridade é o propósito de Deus, é a visão de Deus e falar a mesma língua que Deus. 100 anos sendo zombado, 100 anos rindo da cara de Noé, só porque ele renunciou. Vou dar um exemplo como se fosse hoje: o futebol, o vôlei, a peteca, o churrasco. Ei, Noé a todo momento praticava o renúncio. As pessoas o convidavam, as pessoas o chamavam, mas ele tinha um propósito. Ele estava numa visão e ele falava a mesma língua. Quando eu estou no mesmo propósito, em a mesma visão e falo a mesma língua, nada do mundo me atrai. Agora, se você tem se sentido atraído pelo mundo, você não está no mesmo propósito. Você não está na mesma visão e não fala a mesma língua que o Senhor. Vou dar um exemplo. Nesta semana, quantas vezes o Senhor falou para você: pare de lavar a vasilha e entra para o quarto, que eu quero conversar com você. Só que você falou assim: não, agora não, eu preciso lavar a vasilha porque o meu marido está chegando. Eu preciso arrumar essa casa porque o meu marido está chegando. Eu preciso fazer esse almoço porque o meu marido está chegando. O meu filho está chegando. Mas o Espírito Santo diz: eu quero falar com você agora. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você no meio do caminho da igreja e disse: para e me ouça. O que você fez? Continuou andando e sequer ouviu aquilo que ele falou. Quantas vezes ele falou para você: pare com esse almoço aí agora, e você diz: a comida vai esfriar, eu vou almoçar, ou jantar, ou fazer um lanche, aí depois eu vou para o quarto. Só que ele disse que era aquela hora. São pessoas que não estão na mesma visão, não falam a mesma língua e não estão no mesmo propósito. Pessoas que não renunciam um prato de comida. Pessoas que não renunciam um chamado do pai, da mãe, mas renunciam a voz de Deus, o propósito de Deus e o chamado de Deus. É sério, irmãos. Eu renuncio àquilo que o Espírito Santo me ordenou a fazer para fazer aquilo que me agrada. Só que Noé está nos ensinando. A Bíblia diz que os outros zombavam. Por quê? Porque não queriam praticar a renúncia. Não queria falar a mesma língua. Não queria estar na mesma visão. Não queria estar no mesmo propósito. Até que o Senhor fecha a porta. E a Bíblia diz que o Senhor fechou.
E quando o Senhor fecha a porta, Ele diz que ninguém abre. Quero eu acreditar que eles bateram lá na porta. Quero eu acreditar que eles começaram a dizer: ei, Noé, agora nós entendemos. Agora nós queremos falar a mesma língua. Agora nós estamos na mesma visão. Agora nós estamos no mesmo propósito. E Noé só ouvia, porque ele não podia fazer mais nada, porque quem fechou a porta foi Deus. Estão entendendo? O povo gritava: deixa nós entrarmos aí, nós iremos morrer. Noé só ouvia. E não apenas ouvia, via. Ele via e ouvia os corpos baterem na arca. Morreram, porque não quiseram renunciar. Porque não quiseram falar a mesma língua. Não quiseram estar na mesma visão. E nem no mesmo propósito. A Bíblia diz então que o dilúvio vem. Passa o período de dilúvio, a chuva acabou. Mas a Bíblia me diz que a terra tem que ficar seca. Então vem o período também da seca. A água vai acabar. E a Bíblia diz que a arca vai parar em um lugar. A Bíblia diz que dentro da arca está Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então eu entendo que eles vão se relacionar. E se relacionando, o que vai acontecer? Vai acontecer a multiplicação de pessoas. Aí eu vou chegar no texto, capítulo 11. Aí a palavra do Senhor vai me dizer em Gênesis capítulo 11, que um povo, alguns homens do Oriente, vão para uma planície em Sinear. E chegando lá, eles vão montar o acampamento. Olhando eles para a planície em Sinear, a Bíblia diz que eles vão tomar uma decisão. E qual é a decisão? De construir uma cidade. Ninguém constrói uma cidade se não usar a mesma língua, o modo de falar, na mesma visão e no mesmo propósito. Só constrói cidade ou coisas grandes aqueles que praticam a unidade, a concordância, a comunhão, aqueles que estão no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma visão e falando a mesma língua. A Bíblia diz que eles vão decidir construir a cidade, e além de construir uma cidade, uma torre dentro dessa cidade. Aqueles homens falam a mesma língua, têm a mesma visão e o mesmo propósito. A Bíblia diz que eles vão decidir usar argamassa, betume. A Bíblia diz que eles vão decidir usar tijolos. E quando um fala, o outro concorda. Quando o outro fala, o outro apoia. Por quê? Está na mesma visão, fala a mesma língua e está no mesmo propósito. Por que muitos lares estão destruídos? Porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O filho vendo isso, o que vai ocorrer? Divisão, contenda e confusão. O pai fala que não pode. A mãe espera o pai sair para trabalhar e fala com o filho: papai não está aqui, agora você pode fazer, só não conta para ele. Não está na mesma visão. Não fala a mesma língua nem o mesmo propósito. O papai diz para o filho: filho, é bom que você faça curso profissionalizante, é bom você fazer o inglês. Aí o filho diz: eu não gosto não. Aí o papai diz assim: não, mas você vai ter que fazer. Enquanto você estiver sobre os meus cuidados, você vai ter que fazer. O papai sai, aí vem a mamãe: eu vou conversar com seu papai para você não fazer. Você não quer não? Por quê? Não há unidade, não há concordância, não fala a mesma língua, não estão na mesma visão e não têm o mesmo propósito. Quantas famílias destruídas?
Porque o marido não fala a mesma língua da esposa, a esposa não fala a mesma língua do marido, não estão na mesma visão e não no mesmo propósito. Para você realizar uma viagem, tem que falar a mesma língua, estar na mesma visão e no mesmo propósito. O dinheiro do casal não é individual, o dinheiro é para a família. Mas só que a falta de unidade, o que causa? Divisão. Divisão. A Bíblia diz que aqueles homens eram tão unidos que eles construíram a cidade. Vou repetir, eles construíram a cidade. Além de construírem a cidade, está aí no capítulo 11, a Bíblia vai me dizer que eles também constroem uma torre. Porém, eles vão fazer algo que não pode ser feito. Porque não basta apenas ter unidade. Tem que saber a intenção do coração para esse propósito. Pode falar a mesma língua, pode estar na mesma visão, pega aí. Pode falar a mesma língua, pode estar na mesma visão, pode estar no mesmo propósito, mas se a intenção do coração é querer ser mais do que Deus, ele vai manifestar. Mas pastor, até agora eu construí a cidade. Vai construir. A sua empresa vai erguer. Deus vai permitir. A sua família vai ser restaurada. Mas no dia que você colocar no seu coração, que é para a sua glória, Ele vai manifestar. Porque a Bíblia diz que eles construíram a cidade. A Bíblia diz que eles construíram a torre, porém, eles colocaram no coração que seriam mais famosos do que Deus. Eles esqueceram de algo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ei, você que está aqui, está falando a mesma língua aí com seu noivo, seu namorado, seu marido, sua esposa, está na mesma visão, no mesmo propósito, mas eu tenho uma notícia desagradável para você. Enquanto você fala a mesma língua, está na mesma visão, no mesmo propósito, Deus está esquadrinhando o seu coração. Para saber se a intenção do propósito, falar a mesma língua e da visão é para glorificar Ele, ou é para você ser mais famoso do que Deus. Aqueles homens estavam fazendo tudo direitinho. Eles criaram uma máquina indestrutível. Eu vou ler aqui para você, aqui, ó. Está escrito. Olha só, versículo 6. 11:6. E disse o Senhor: eles são um povo e falam uma só língua, e começarão a construir isso em breve. Olha que máquina que esses homens construíram. Em breve. Nada, versículo 6, está aí. Nada poderá impedir o que planejam fazer. Não tem nada na terra, humanamente falando, quem possa impedir uma unidade. Nada. A Bíblia diz que o reino dividido não prevalece, mas ele diz também que um cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. Deus é Deus de unidade, Deus é Deus de comunhão. O homem não consegue destruir essa máquina chamada unidade, mas existe um Deus, que não é a máquina que o homem construiu, ele é a própria unidade. Esse Deus, ele tem poder para destruir as ferramentas que você usou para criar essa máquina chamada unidade. E Deus vai usar uma outra ferramenta para destruir isso. Pastor, qual é a ferramenta que Deus vai usar? A confusão, a divisão e a separação. A partir do momento que eu uso a unidade para crescer mais do que Deus, Ele manifesta. Não se iluda porque a sua empresa está crescendo, porque seu namoro está melhorando, seu noivado está melhorando, seu casamento está melhorando, Deus está restaurando, porque na hora que Ele esquadrinhar o seu coração, Ele vai saber se é para a glória dEle, ou se é para os seus prazeres, ou para você ser exaltado. Porque se for para você ser exaltado, Ele vai manifestar, e sabe o que Ele vai causar? Divisão.
confusão e separação. Porque se está acontecendo crescimento, é para a glória dele. Se está havendo libertação, é para a glória dele. Se está havendo restauração, renovo, é para a glória dele. Se ele está trazendo para perto aquele que está longe, é para a glória dele. Se ele está também separando, tirando pessoas, é para a glória dele. Nada é para nós, tudo é para ele. Se for para nós, ele vai manifestar e vai gerar aquilo que você não gostaria. Sabe essa pessoa que você é unida, fala a mesma coisa, tem o mesmo propósito, a mesma visão? O Senhor vai trazer uma confusão de tal forma que ela vai tomar raiva de você. Ela vai te odiar. Porque Deus usa as ferramentas certas para separar todos aqueles que querem glória para si. Eles construíram a cidade. A torre está chegando a uma altura que eles estão dizendo: chegaremos aos céus. Como é que você fala? Meu relacionamento é o melhor do mundo. É o melhor do que aquele que Deus fez com Eva. Meu casamento, se não é eu e a minha esposa, não estaria do jeito que... Opa, como é que é? Se não é eu e a minha esposa, meus filhos não seriam o que são. Como é que é? Se não é o meu diploma, eu não teria saído. Como é que é? Deus está esquadrinhando. No início tudo era para a glória de Deus. Oh Deus, eu não tenho nada, abra a porta, quero glorificar o seu nome. Abriu, foi lá e estudou. Agora o diplomão vem na mão, é o meu currículo. É o meu bacharelado. Pós-graduação de carpintaria. Pós-graduação de ajudante de pedreiro. Eu estudei, formei, e Deus só esquadrinhando. Sabe qual que é o grande problema? Que enquanto nós estamos falando a mesma língua, estamos no mesmo propósito, na mesma visão, com a intenção no coração de querer glória para nós, o Senhor só está assim, ó. Como é que é? Querem ser mais famosos do que a mim? Vai fazer a torre, vai chegar aos céus desse jeito, com tijolo, betume, falando a mesma... tá, espera aí. Fico imaginando aquele povo todo empolgado. Todos empolgados. Porque contra a unidade o homem não pode. Só que eles esqueceram que existe um Deus, que Ele é a própria unidade. E a Bíblia diz que Deus vai descer. Deus vai descer, sabe por quê? Porque Deus viu a intenção do coração daqueles homens. Agora olha só que chique. Você constrói uma cidade, está construindo uma torre. Aqui eu vou abrir um parênteses. Se um dia Deus permitisse, você não foi, quem já foi, glória a Deus, ir lá em Paris, você vai ver a Torre Eiffel, né? Você não vai chegar lá e olhar para baixo, você vai ficar lá assim, né? Não, é lindo, olha. Eram os homens olhando a Torre de Babel aqui, ó. Que lindo. Nós fizemos. A nossa visão é top. O propósito nosso também é top. Olha que maravilha, olha. Olha que argamassa top. Olha os tijolos, tudo certinho, tudo no plumo, olha. Meu Deus, que lindo. Fomos nós. E Deus lá só assim, ó. Como é que é? A Bíblia diz que o Senhor vai dizer que do modo como esses homens estão, vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir pará-los. Então Deus decide descer. Fiquei eu pensando, se Deus vai descer, esses homens estavam esperando o quê? Isso aqui de Deus, ó. Parabéns. Vocês descobriram as ferramentas certas e montaram uma máquina por nome de unidade, porque sem unidade vocês não chegarão em lugar nenhum, mas com a unidade.
Fiquei eu pensando, que esses homens acharam que Deus ia descer e ó, que obra magnífica, que cidade bela, que torre maravilhosa, jamais alguém construiu algo igual, só que não foi para isso que Deus desceu. Deus desceu para parar essa obra. Eu sou audacioso para falar com você, que se você não tirar essa intenção maligna do seu coração, Deus vai parar essa obra. Mas pastor, estou crescendo, mas pastor, ele vai parar. Se você está almejando no seu coração glória para si, Deus vai parar essa obra. Mas somos muitos. Deus vai usar as ferramentas certas para destruir aquilo que você construiu. A Bíblia diz que eles falavam a mesma. Deus veio. E Deus usou aquilo que eles tinham como instrumento para a unidade, para gerar confusão. Suponhamos 100.000 pessoas falando a mesma língua, na mesma visão e no mesmo propósito. Deus desce. E descendo Deus, eles agora cada um vai falar um tipo de língua. Aí vamos aqui. Eu, português, brasileiro, precisando do tijolo. De uma hora para outra. Me dá o tijolo, aí o outro. I love you. Good morning. Good evening. Merci beaucoup. Tá aqui, japonês. Imagina. Era 100.000 homens falando a mesma coisa. E agora? Pega para mim lá a argamassa. O que é isso? Estou mostrando a você que o mesmo instrumento que Deus permitiu você criar a máquina da unidade, Ele tem as ferramentas necessárias para destruir essa máquina que você criou. E sabe como? Trazendo confusão. Já viu aquela empresa que os caras eram super unidos e agora não é mais? Sabe por quê? Porque um desejou querer ser mais que o outro dentro de um negócio que é de Deus. Vai doer. Você está querendo, mulher, ser mais do que o marido, ou o marido está querendo ser mais que a mulher? A Bíblia diz que são uma só carne. Quando se unem em Cristo, você que namora, que está noivo, quando casar é uma só carne. A mulher é auxiliadora. O homem é o cabeça da mulher e do homem é Cristo. Mas isso não significa que o homem é senhor feudal. A mulher é como auxiliadora para o homem. Quem auxilia quer o bem, não é o mal. Só que vocês não falam a mesma língua, não estão no mesmo propósito e nem na mesma visão. Porque se tivesse, respeitava a sua mulher e o seu marido. Olha os homens. E diz, e venham. Olha só o Senhor. Versículo 7. Venham, desçamos. Ele não foi sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, querubim, serafim, anjo, arcanjo. A comitiva. Eita, hein? Eu fico imaginando eles esperando a festa. Deus vai descer. Deus vai nos aplaudir. Os anjos vão ver. Ei, seremos famosos. Até o próprio Deus está vindo. Que obra. É você, não é? Que empresa top que eu estou criando. Que trabalho exuberante que eu faço. Extraordinário. Que mãos talentosas. Epa, está vindo ele. Aí você está sonhando com os anjos, arcanjos, querubins vindo com presente. Eu mereço. Eita. Olha o que diz. Ai, Pai. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam. Vou falar para você. Você vai descobrir hoje o porquê que a sua empresa, porquê que o seu relacionamento, porque você parou de crescer. Você parou de crescer e está parando de crescer, porque aonde um dia você usou a máquina da unidade não tem mais. A falta de unidade dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, a falta de unidade sua com o seu patrão, com um amigo de trabalho, tem feito Deus descer e parar aquela obra. Eu contei pela manhã e vou contar aqui à noite para vocês entenderem o que é falar a mesma língua, estar na mesma visão e no mesmo propósito. Por esses dias, de surpresa, eu fui abençoar um departamento da igreja. Só que o Senhor havia me ordenado o seguinte: aquelas, eram mulheres, aquelas que lá estivessem, o Senhor vai abençoar. Que tivesse lá, no final do evento, você vai abençoar. Cheguei, 5 horas da tarde. O evento terminou às 21, mais ou menos. Estava como segurança lá fora. Ninguém me via. Só lá, ó. E eu vendo as mulheres, os homens saírem, mas as mulheres, né, que era culto de mulheres, as mulheres saem, tudo mexendo no celular. Falei para o irmão que logo chegou depois: olha como que é fácil para o ladrão, ninguém me viu aqui. Tudo ali, ó. Até o próprio irmão ficou lá do meu lado, não me viu, e lá mexendo no celular. E eu lá quietinho, caladinho. Parecia espião. Só assim, ó. Terminou. Chamei a minha esposa e falei: reúna as suas líderes. Tem que fazer o que Deus está mandando. Abençoei. Aí perguntei: está faltando aqui. Eu vi fulano indo embora, ciclano indo, outro também indo. Aí levantaram. E disseram assim: mas fulana precisa. E fulana foi num evento de um irmão da igreja. Então, o argumento dela é bom. Ela merece. Trabalha demais na igreja. Só que eu, na hora, disse assim: eu vou orar. Porque não foi isso que Deus me ordenou a fazer. Ele me ordenou a fazer, a abençoar aqueles que aqui estão. Mas eu não falo a língua do povo. Eu não estou no propósito do povo. Eu não estou na visão do povo. Eu estou no propósito de Deus, na visão de Deus, falando a mesma língua que Deus. Mas pastor, ela tem problema dentro de cá, pastor. 3 ficaram sem receber a bênção. Marca uma outra reunião com os homens, ao máximo, os líderes. As 3 bênçãos guardadas comigo. O Espírito Santo diz para mim: você vai pegar aquilo que aquelas 3 perderam e vai dar para esses homens aqui. Sabe o que eu estou querendo mostrar a você? Que o seu argumento, que a sua vontade, que a necessidade sua ou de qualquer pessoa não vai tomar o lugar de Deus na minha vida. Porque no dia que tomar o lugar de Deus na minha vida, essa igreja acaba. Por quê? Porque eu vou deixar de estar no mesmo propósito, na mesma visão e falando a mesma língua que Deus. Por isso que essa igreja cresce. Porque é uma unidade. Eu não fiz aliança com homem. Nenhum homem manda nessa igreja. Nenhum. Quem manda aqui é Deus. E vai continuar mandando. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Isso é unidade. Isso foi a aliança que eu fiz com ele. Porque quando abriu a IBTD, ele disse assim para mim: o que você escolhe? Ter uma aliança comigo ou com o homem? Você pode ser como Saul ou pode ser como Davi. O que você prefere? Eu disse: eu prefiro ser como Davi. Que o Senhor seja o meu pastor e nada me falte. Só que tem um preço.
E eu não tenho nenhum pastor orando por mim, homem. E às vezes a carne quer ter, né? Só que ele fala comigo: eu sou pastor dos pastores. Eu sou o bom pastor. Por isso que eu não me aliancei a Lagoinha, nem a Getsemane, nem Batista nenhuma. Que nós somos independentes, porque quem manda aqui é Deus. E vai continuar mandando até eu morrer. É Ele que manda. Aqui não tem política, aqui não tem, irmão. Aqui não tem. Não, oh, irmão, pode ser dízimo de 1 milhão. Vai sentar no mesmo lugar que vocês, vão comer no mesmo lugar que nós comemos, vai usufruir das mesmas coisas que nós estamos usufruindo. Aqui não tem isso não, viu? Aqui não manda não, porque é uma aliança. Eu tenho que falar o que Ele manda, está no propósito dEle e na visão dEle. Estão entendendo? Esses homens tinham o mesmo propósito, a mesma visão, falavam a mesma língua e o pior, a intenção dos mesmos era a mesma coisa. O que eles queriam? Ser famosos. Mais do que Deus. Aí Deus manifesta. E Deus manifestou para quê? Para parar. Sabe por que Deus manifesta para parar? Para mostrar para você que embora você tenha unidade, sem Ele você não é nada. Mas pastor, eu conheço fulano é assim comigo, ele me deve favores, o empresário tal, o ciclano tal. Ele está dizendo: somente eu tenho condições de te dar aquilo que você precisa. Mas pastor, é o contato ali. Se do alto não for concedido nada, nada vai acontecer. Mas se for concedido, tudo vai acontecer. Mas pastor, eu falo a mesma língua com o irmão. O problema é aqui, irmãos. A sua ideia é boa, seu propósito é bom, você fala uma língua bacana, a visão é boa, mas a intenção do coração, que está o problema. Deus desceu. Aqueles exemplos que eram 100 mil homens unidos, agora não conseguem conversar um com o outro. Vamos pegar mais tijolo, o outro está pegando cimento. Eu preciso da areia, o outro está pegando a brita. Nós precisamos jogar massa nessa parede, o outro está pegando a água e jogando, porque não fala mais a mesma. A partir do momento que na sua escola não tiver a mesma língua que Deus colocou para você impor na sua escola, acaba ela. Isso é a visão e propósito de Deus para a sua escola. O propósito e a visão de Deus para a Igreja Batista, Tempo de Deus, é ela não ser amiga do mundo e ser amiga de Deus. A visão e o propósito da Igreja Batista, Tempo de Deus, é que Deus é o mantenedor, sustentador e provedor dessa igreja. Então eu não posso, hipótese nenhuma, dizer que é você que sustenta essa igreja. Não, é o Espírito Santo que te convence a ofertar e devolver dízimo aqui, porque é Ele quem faz. É por isso que no momento do dízimo é dessa forma. Porque a partir do momento que eu passar a confiar em homens, eu estou destruído. Só que eu sei que hoje é difícil encontrar pastores assim. Porque eles confiam no quê? Na empresa que está crescendo. Como é que é? Na empresa. No talento. Eu não. Eu confio naquele que me tirou da idolatria, do terreiro. Viu? Eu creio naquele e quando ninguém dava nada por mim, Ele disse: é esse. Quando eu zombava dos outros cristãos, Ele já olhava lá de cima: é você que vai ser zombado, rapaz. Por quê? Porque quando eu o conheci, eu passei a falar a mesma coisa que Ele. O que é isso? Ele fala e eu falo e não estou nem aí. Goste ou não, eu falo aquilo que Ele quer. Estou na visão que Ele quis para a IBTD.
e no propósito que Ele quer para a IBTD. E eu, sem medo de errar, eu vou comprar essas 2 casas aqui, nós vamos emendar isso tudo aqui. Eu sei que eu vou. Quando eu falo eu, é Deus na minha vida, só para você entender. Eu vou construir um condomínio. Quem tiver no aluguel na época, vai sair do aluguel, vai morar nesse condomínio. Se pagava aluguel, vai pegar esse dinheiro, vai devolver para a igreja vai construir outro condomínio até todo mundo sair do aluguel. Eu de vez em quando eu dou uma passada ali, ó, pelo Nacional, tem umas áreas aí, eu falo com Deus, Deus, não vende não, deixa eu chegar lá primeiro, que é pertinho da igreja, sabe? Você passa ali, ó, depois de Cefete, sobe ali, Nilton. Meu Deus, tem umas áreas ali que eu fico doido, eu passo lá, meu Deus, Deus, não deixa eu vender não, isso aqui é meu, isso aqui é da IBTD, o condomínio tem que ser aqui perto, como é que o povo vai vir para a igreja? Vai ter condomínio IBTD, vai ter ônibus passando na porta, vai ter se a pessoa não vir no culto, meu Deus do céu. Que na verdade o próprio irmão vai dedurar o outro, né? Porque está saindo para vir para o culto, o outro está arrumando para fazer churrasco. Eu já visualizo tudo. A irmã ralou o dia inteiro de noite, está preparando para vir para o culto, a outra está falando, não, estou cansado, hoje eu não vou não. Vai chegar na igreja, vai ser igual a grande família, meu Deus do céu. É um denunciando o outro. Ou então muda de vida. Eu vou fazer o condomínio. Eu sei que eu vou. Por quê? Propósito não é meu, é dele. Vocês entenderam até aqui? Vou encerrar agora. Lendo isso aqui para vocês, ó. Olha só que lindo. Não tem como construir cidades, coisas grandes, se não tiver unidade. Não tem como construir coisa grande, se não falar a mesma língua, se não estiver na mesma visão, e se não estiver no mesmo propósito. Coisas grandes são construídas através de unidade. Quer construir algo grande? Primeira coisa que você precisa fazer, colocar a tua casa em ordem. Eu fico vendo muitas pessoas querendo ir para os Estados Unidos, para a África, tudo quanto é lugar fazer missão. A primeira missão que você deve fazer é dentro da sua casa. Tem muita gente querendo abrir igreja, a primeira igreja que você abre é dentro da sua casa. Porque nós aprendemos no Homem ao Máximo que nós somos sacerdotes, apóstolos, mestres, profetas e pastor. Se eu não sei pastorear a minha casa, eu vou saber pastorear uma igreja? Se eu não sou sacerdote na minha casa, eu vou ser na igreja? Se eu não sou profeta de Deus na minha casa, eu vou ser na igreja? Se eu não for um apóstolo na minha casa, eu vou ser na igreja? Ei, não se iluda não. A primeira igreja constituída é dentro de casa. Aí eu pergunto, hein? Você que disse que é profeta, que tipo de profeta que é você dentro de sua casa? É de Deus ou é de Baal? Ou nunca manifestou esse dom profético lá dentro da sua casa? O que você fala para os seus filhos? Hein? E como sacerdote, como é que você trata a sua esposa? Hein, mulher? Como é que você trata o sacerdote da sua casa? E como apóstolo? E como mestre? Senta na mesa para ensinar os filhos? O seu filho vê você orando? O seu filho vê você lendo Bíblia? Tem que ver, meu lindo. Pastor Edneia mostrou um áudio para mim, mandou para o pastor Tiago. Um menininho, desse 1 aninho de idade. 1 aninho de idade. Sabe quem que está vendo? Rock Balboa, o filme. Pede a pastora Edneia depois para mandar para vocês. Menino, gente, um bebezinho. Vendo o Rock Balboa, quando ele está treinando naquela escada. Tudo que o Rock Balboa faz lá na televisão, o menino faz. Ele agacha, tenta fazer flexão com uma mãozinha. E só, por quê? Ele está imitando aquilo que ele está vendo. Por que seu filho, sua filha não mudou? Porque ele não vê isso dentro de casa. Você não tem coragem de pegar a Bíblia na frente dele, sentar onde é que ele está e começar a ler Bíblia. Para ele ver que você lê Bíblia. Você não tem coragem de entrar para o quarto. Deixa a porta aberta. E se possível, vai para o quarto dele. Sabe onde que eu oro? Primeiro eu comecei orando numa sala. Que essa sala se tornou o quarto da minha filha. E é lá que eu oro. Olha a Karen hoje. Olha a Karen, liga para ela, pergunta a ela se ela ora. Pergunta a ela se ela jejua. Pergunta a ela se ela lê Bíblia. Pergunta, porque ela vê dentro de casa. Aqui, não é só na minha casa não. Quem viajou para a praia comigo aí sabe.
Tem pessoas que até se incomodam, de tanto que eu e minha esposa ficamos lendo Bíblia, oramos e jejuamos. Tem que mostrar. Viu, pai? Está querendo que o seu filho seja aquilo que você gostaria, mas você não é aquilo que demonstra que você gostaria que ele fosse. Você não é. Tiago está com o João. Ele está mostrando o João. Ele é Lorena. Ele deixa a porta aberta. Ora lá na sala para o João ver. Aí na hora de dormir o João, papai, vamos orar junto? Está vendo ler Bíblia? Senta lá, vai ler Bíblia, conta historinha bíblica. E você, quando você vai despertar, meu lindo? Ensina o menino a mexer com o carro, ensina o menino a jogar bola, mas não ensina o menino a ser um cristão. É desde cedo. Desde cedo, falar a mesma língua, está na mesma visão, está no mesmo propósito. Vamos para casa. Eu sei que todos aqui querem construir coisas grandes. Mas se eu tivesse, como eu disse pela manhã, no evento coach, eu ia ganhar dinheiro. Se eu fosse um coach. Porque o coach ia lançar essa aqui. Eu tenho a chave. E essa noite eu vou te destravar. E essa chave, você vai ficar comigo 5 minutos. Essa chave para você ficar 5 minutos comigo e comer um estrogonofe de 5 mil reais, você vai pagar mais 100 mil. Vou citar nome que nós estamos online. Você vai pagar 100 mil para você ficar meia hora comigo e eu vou te dar a chave. Ô irmãos, eu estou ligado no movimento. Eu falei até o linguajar dos jovens, estou ligado no movimento. Um estrogonofe 5 mil para você pegar a chave. Depois mais meia hora para você entender como mexe a chave. Aí é mais 100 mil. Para ele falar, sabe o quê? O que falta na sua vida é a máquina da unidade. O que está faltando lá para você crescer, subir, bombar, é falar a mesma língua. Está na mesma visão e no mesmo propósito.